Olá, o Brasil enfrenta uma crise hídrica sem precedentes. Um dos problemas mais apontados é a estiagem. Mas será que estamos enfrentando uma intensa mudança climática ou ignoramos o fato de que o Brasil não tem uma infraestrutura adequada para abastecer a população? Para falar sobre a gestão da água, nós recebemos em nossos estúdios a geógrafa e especialista em climatologia Gabriela Marques Pinheiro. Você pode participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br, ir no link Programas Ação Nacional. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Olá, Gabriela, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Ação Nacional de hoje. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para debater um assunto que está muito atual, né? Que é a crise hídrica e o problema um pouco climático, das mudanças climáticas. Que é de extrema importância para todos nós, com certeza. Bom, e para a gente começar esse bate-papo aqui com a Gabriela, nós vamos acompanhar um VT que fala sobre a situação do Cantareira. Confira. Está subindo diariamente desde o dia 5 deste mês, mas ainda é considerado crítico. A primeira cota do volume morto, reserva que fica abaixo das comportas e precisa ser bombeada, começou a ser disponibilizada em maio do ano passado, e a segunda cota em novembro, quando o volume do sistema tinha atingido 10,6%. Um estudo do consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí aponta que seriam necessários 100 dias de chuvas para recuperar a reserva técnica do Cantareira. O que preocupa os técnicos é que o período de chuvas logo vai chegar ao fim. De acordo com especialistas, em abril elas começam a ficar menos frequentes. Uma situação que serve de alerta às autoridades e também à população. Economizar é fundamental para que o abastecimento seja garantido. Em muitos bairros de São Paulo, os moradores já enfrentam racionamento. O jeito é improvisar para armazenar água para uso doméstico em bacias e galões. Esses dois aqui são galões de água potável, para cozinhar, para beber. E essa aqui eu uso para lavar louça, para lavar uma peça de roupa que seja urgente. Muitos condomínios estão contratando empresas para construir poços artesianos. Outros apostam em cisternas para guardar água, caso a situação fique ainda mais crítica. Vale ressaltar que essa matéria aqui foi exibida em dados referentes ao mês de fevereiro, no dia 19 de fevereiro mais precisamente. Bom, qual é a real situação da escassez de água aí no Brasil, Gabriela? Como é que a gente pode explicar isso? Bom, na verdade a gente tem passado por um período, que a gente chama de seca hidrológica, né? Na verdade a gente pode classificar as secas em 3 períodos. A seca meteorológica, que na verdade ela é contabilizada em dias, então mais ou menos 3, 4, 7, 8 dias sem a ocorrência de chuva, e a população ela sente essa seca meteorológica através da umidade do ar, quando o ar ele está um pouco mais seco. Depois a gente tem a seca agrícola. O que seria a seca agrícola? A seca agrícola, ela já é contabilizada a partir de semanas. Então é a partir do momento que não chove e essa falta d'água começa a prejudicar um pouco a agricultura. Então o solo começa a ficar mais seco, a produção de verduras também afeta. E a gente tem a seca hidrológica, que é o momento que a gente está passando. Então o que seria a seca hidrológica? Seriam meses sem acontecer alguma ocorrência de chuva, né? Então, na verdade, o período que a gente está passando é uma seca hidrológica. E alguns meses sem a chuva, mas isso é um absurdo, né, a gente falar de seca hidrológica num país onde tropical, com uma quantidade de água considerável, né? E a gente tem que lembrar o seguinte: o clima, na verdade, ele é cíclico. Então, tem anos que chove muito, a gente tem visto isso através das inundações, né? Desabamento de morros, encostas, deslizamento de morro, de encostas. Então, no ano de 2010, a gente teve muitas chuvas. E agora, no ano de 2015, 2014, mais ou menos, a gente está um período sem chuvas. Mas a gente tem que lembrar que o clima ele é cíclico, né? E o homem, muitas vezes, ele quer controlar até o clima. Então, na verdade, a gente está passando por um momento, um período, alguns meses, sem chuva. Mas isso acontece desde a década de 1940, quando a gente teve a maior seca hidrológica do Brasil, que ocorreu um período
muito grande sem chuvas. E isso vem acontecendo. Então, tem anos que chove muito, tem anos que chove pouco, tem anos que chove dentro da média. Então, na verdade, quem tem que se adaptar a isso, na verdade, é o homem, né? Na verdade, é o planejamento urbano que tem que se adaptar ao clima, e não o clima se adaptar ao homem. E, na verdade, é isso que vem acontecendo. A gente tem passado por um momento de estiagem, isso é fato, mas isso, na verdade, o planejamento, a cidade, ela tem que estar preparada para esses momentos, né? Sim. Como é que ficou agora essa questão? Então, nós estamos passando por uma estiagem propriamente dita. A gente pode dizer isso ou não? Sim, podemos dizer que a gente está passando por um momento um momento seco do clima, que vem alguns meses sem chover consideravelmente. Porque o que acontece? Os meses geralmente de junho, julho, agosto, que são meses de inverno, é sabido que existem poucas chuvas. Então, os reservatórios, eles não são tão abastecidos, né, que nem os meses de verão. Dezembro, janeiro e fevereiro geralmente são meses que chovem muito, então são meses que a água, na verdade, ela vem forte, ela abastece os reservatórios. Então, na verdade, esses meses de verão tem chovido abaixo da média. A gente não pode dizer que estamos sofrendo um período de estiagem, e sim que tem chovido abaixo da média para os meses. Apesar de que em fevereiro nós tivemos uma chuva aí que a gente acompanhou até pela reportagem, né, pelos meios de comunicação, que inundou São Paulo. Sim, houve aquelas trombas d'água e tal, acaba inundando em alguns pontos da cidade e tudo mais. Sim. Mesmo assim, ainda está sendo insuficiente para a situação. Sim, sim, com certeza. Porque, na verdade, a seca hidrológica, né, chamada seca hidrológica, ela não é reabastecida a partir de 1 ou 2 eventos de chuva. Na verdade, a gente precisaria de um tempo consecutivo de chuva para que os reservatórios fossem abastecidos, né? Então, não é 1 ou 2 eventos de chuva que vai reabastecer um reservatório. Na verdade, é um período de chuva prolongado que vai fazer com que abasteça os reservatórios e os rios, né? Na verdade, é um período prolongado de chuva. Então, o que tem acontecido hoje em São Paulo, falando de fevereiro mesmo, é o quê? São chuvas extremas, que são chuvas diárias, acima de 60, de 80 milímetros, que são chuvas extremas que acontecem em pouco tempo e que elas ajudam a reabastecer o reservatório. Mas, na verdade, a gente precisaria de um período maior de chuvas ocorrentes, né? Na verdade, não é 1 ou 2 eventos que vai reabastecer os reservatórios. Que, no caso, principalmente o Cantareira, né? Na verdade, exatamente, o Cantareira, porque o reservatório Cantareira, na verdade, ele consta com 6 barragens, né? Então, são 6 barragens que abastecem o sistema Cantareira. Então, vai desde Atibaia, passam por vários municípios. Então, na verdade, não é um problema de chuva de São Paulo, né? Na verdade, é um problema de chuva do estado. Então, não é só tem que chover em São Paulo, tem que chover em todas as cidades para reabastecer o sistema Cantareira. Até da região sudeste também, porque parece que o Rio de Janeiro também vai sofrer o mesmo impacto se continuar nas mesmas situações, né? Sim, sim. Na verdade, Minas, o Rio de Janeiro, a região sul não tem passado por essa situação, mas, na verdade, o que tem que acontecer são as chuvas normais, tá? Isso a gente tem que ter em pauta que isso é um evento natural e que ele não tem dia nem data para acontecer. Sim. Na verdade, ele acontece, é um fenômeno natural. O que tem que acontecer, na verdade, é um problema, o que tem que melhorar é um problema de gestão, né? Como eu já disse, muitas vezes o homem quer que a chuva ocorra no momento que ele quer, isso não é real. Né? Na verdade, a gente tem que entender um pouco mais o clima, entender um pouco mais a natureza e se apropriar disso. Sim, aliás, até gostaria de destacar isso, porque o programa de hoje nós estamos discutindo a gestão da água. A crise, nós estamos falando um pouquinho porque ela faz parte também dessa situação da gestão da água, mas mais do que a crise hídrica, o importante é a gente discutir a questão da gestão da água. Agora, qual é o cenário no Brasil em termos de quantidade e também de qualidade de água? Sim, o Brasil ele conta com 13% de toda a água potável, toda a água doce do mundo. Isso é uma porcentagem muito grande falando no nível mundial. Né? Então é uma vergonha a gente estar passando por o que a gente está passando hoje, porque o Brasil ele é conhecido por um país onde tem muitas águas potáveis, onde a chuva ela é cíclica, né? Então 13% da água potável no mundo está no Brasil. E fora isso, a gente tem 2 aquíferos enormes, que são o aquífero Guarani e o Altar do Céu.
Isso. Altar do chão. Altar do chão, desculpa. Altar do chão. Altar do chão, né, que são os 2 maiores aquíferos mundiais e eles estão no nosso território. Então, o Altar do Chão, na verdade, ele está entre os estados do Amazonas e do Pará. E o aquífero Guarani, ele pega toda a região sul e sudeste, né? Então, falando de água potável no nível nacional, Brasil, isso não deveria estar acontecendo. Aliás, eu ia entrar nessa questão aqui com você, né, a respeito disso. Que está falando aqui que, segundo dados da pesquisa aqui, olha, Altar, né, do chão, isso, né? Altar do chão. Fica lá no Pará, é o maior aquífero do mundo em volume d'água. E o Guarani, ele pega o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Quer dizer, é muita água, gente. Sim, é muita água. Na verdade, esse novo aquífero, Altar do Chão, que ele foi descoberto entre os estados do Amazonas e do Pará, ele tem 3 vezes o volume da usina de Itapuí. Então, volume d'água. Então, ele é um super aquífero, né? Então, a gente deveria aproveitar mais esses recursos hídricos que a gente tem no Brasil, né? Então, é uma coisa, assim, que é um problema realmente de gestão, porque a água não se falta. O que se falta é o quê? O abastecimento da água dentro da casa do consumidor, da consumidora, né? Porque a água a gente tem de sobra, tanto em aquífero quanto em rios, né? O problema, na verdade, acaba sendo mais um problema de gestão, né, de gestão da água. Como fazer essa água chegar até o nosso consumidor? É verdade. Né? Porque a água, ela é abundante, mas como colocar a água dentro da casa do consumidor? Como ela chega, né? Como ela chega, né? Quantos % dessa água é perdida ao longo do caminho? Sim, verdade. Né? Quanto poderia ter se investido na água e não se investiu no abastecimento da água? Em 2004, a gente teve um período de estiagem grande também na cidade de São Paulo. Em 2004, ele já era um alerta que as coisas não andavam bem, né? Alguma coisa estava errada no caminho. Exato. E muitas vezes se trabalha com transposição de rios para um lado, para o outro, e faz canais e tudo mais, sendo que muitas vezes a solução está embaixo da terra. Exatamente. E não fazer em cima, né? Sim, sim. A gente poderia aproveitar muito mais os nossos aquíferos, né? E esse uso não é feito, mas é por falta de infraestrutura, de obra, né? Que acaba saindo um pouco caro para o governo, né? Sem dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós falamos sobre exemplos de gestão da água pelo mundo. Fique com a gente no Ação Nacional de hoje.